Abra sua palavra no Evangelho de Lucas. Dá só uma melhorada aqui, Wendel, para mim, por favor. Abra sua palavra no Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas. Mateus, Marcos, você vai encontrar Lucas, capítulo de número 8. Lucas, capítulo número 8, a partir do verso 41 em diante. A palavra diz assim: ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Então Jesus aqui, no contexto dessa história, ele foi muito bem-vindo. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, então ele não veio de qualquer forma, ele se lançou aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois esse homem tinha uma filha, a única filha, e ela tinha aproximadamente uns 12 anos de idade, e ela estava em estado grave de saúde, estava para a morte. Enquanto ele ia, a multidão o apertava. Verso 43 diz que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo há 12 anos de uma hemorragia, e que ninguém tinha podido curar, e que gastava com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele, e essa mulher tocou na orla de Jesus, ou tocou nas suas vestes, e logo se estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com os seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximando-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhes disse Jesus: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Quando nós lemos os evangelhos, nós vamos encontrar Jesus fazendo uma afirmativa, uma declaração muito poderosa. Quando ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós encontramos isso nos evangelhos de João. É interessante que quando Jesus ele afirma ser o caminho, Jesus estava respondendo a um discípulo que já estava caminhando com ele há um tempo, mas Filipe, chamado Filipe, teve uma curiosidade de perguntar a Jesus o seguinte: quando veremos o Pai? Porque Filipe teve o interesse de saber quem era o Pai ou conhecer o Pai. E esse Pai aqui, ele estava se referindo a Deus. Com certeza, por causa ou devido à intimidade ou aproximação que Jesus tinha com Deus em oração. Nós falamos muito sobre oração, outros falam sobre rezar, mas na verdade nós deveríamos nos preocupar muito mais sobre a prática do que a oração, ou talvez a palavra rezar, do que propriamente o nome. O que significa orar, ou o que significa oração, é um ato que eu faço diante de Deus, é uma ação que eu tenho diante de Deus, que a oração nada mais é do que falar com Deus, do que conversar com Deus. Com certeza você que está me ouvindo, você mora em uma família, você deve ter amigos, companheiros, você deve ter amigas, aonde nós gastamos boa parte do nosso tempo, da nossa vida, abrindo nosso coração, compartilhando, seja qualquer assunto, com amigos que nós consideramos amigos de perto. A oração, ela tem exatamente essa função, de conversar com Deus, de falar com Deus, e acreditem nisso, Deus ele ouve, Deus ele está vivo, mas também Deus ele responde, ele tem interesse em conversar com o homem. Talvez, muita coisa que possa estar acontecendo com a sua vida, talvez muitas portas que possam estar fechadas na sua direção, talvez tanta tristeza, tanto abatimento no seu coração, talvez falta de direção na sua vida, é muito simples de resolver,
mas talvez tudo isso possa estar acontecendo porque está te faltando uma decisão, de você se aproximar mais de Deus. Se eu perguntar aqui a todos se você crê em Deus, dificilmente alguém aqui vai levantar a mão e vai dizer assim, eu sou um ateu. É uma liberdade que você tem de não crer em Deus. Mas a grande parte das pessoas, elas até creem em Deus. Mas o problema é que elas param nisso. Elas creem, Deus existe? Existe. Mas o que é que nós temos feito em relação a Deus? A palavra de Deus diz que quando nós nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. A nossa grande dificuldade de entender acerca de Deus é porque nós misturamos a Deus. Ouça aqui para mim, por favor, eu quero ser breve. Se existe uma coisa que o ser humano confunde, é confundir a ideia de Deus com religião. Quando nós vamos falar, por exemplo, de Jesus para alguém, eu já tive várias experiências onde as pessoas falam, eu não preciso ouvir porque eu já tenho a minha religião. E coloca a religião acima de tudo. Outros colocam a religião como um bloqueio para que não possamos falar sobre a fé, mas quando na verdade a religião que a pessoa defende, ela não faz nada por aquela pessoa. Talvez nós nascemos, como ouvimos falar aqui, nasci num berço evangélico, não importa, berço evangélico, berço espírita, berço católico, não importa o berço que você veio. O mais importante é que você vive uma experiência pessoal com Deus. Todas as pessoas que intitulam ter uma religião e se agarram nessa religião, maior parte dessas pessoas, grande parte delas, são pessoas vazias, pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que não têm experiência em ouvir a voz de Deus, não têm experiência em falar com Deus. A religião nos leva a esse pensamento de um Deus que existe, o qual eu não o conheço, e busco muito a Deus quando acontece uma tragédia ou uma situação muito difícil na minha vida. Mas grande parte da vida, grande parte dos dias, da semana, mês e ano, é uma vida distante de Deus. Por que isso? Porque nós não o conhecemos. E por não conhecer a Deus, nós nos confundimos e misturamos a ideia de Deus e religião. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus é uma pessoa, religião é outra coisa. Quando eu prego o evangelho, eu gosto muito de deixar isso claro. Até porque o que leva o homem ao céu, e esse deve ser o nosso maior interesse, aonde vamos passar a eternidade, aonde vamos viver pós a morte, nós devemos ter esse entendimento. Quem é Jesus, quem é Deus e o que é a religião. E tem como nós explicarmos isso sem ofender, tem como nós explicarmos isso com muito carinho, com muita atenção, tem como nós explicarmos o papel de Deus na humanidade e o papel do homem, do ser humano, em direção a Deus. E quando nós descobrimos esse caminho, vai ser tudo mais fácil. Jesus então respondeu a Filipe. Filipe fez a pergunta, quando veremos a Deus? Porque Jesus tinha uma intimidade, uma comunhão com Deus. E Filipe era um dos homens que caminhavam muito perto de Jesus. E ele via Jesus ter uma prática diária em relação à comunhão com Deus. Despertou nele em querer saber quem é esse Deus. Só que Jesus disse, Filipe, por acaso você, convivendo comigo todos esses anos, há 3 anos estamos juntos, será que você ainda não entendeu que quem vê o filho vê o pai, quem vê o pai vê o filho? Por isso que quando nós pensamos em Deus, nós pensamos no Filho e no Espírito Santo. Muitos de nós falamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga isso comigo, em nome do Pai. Todo mundo comigo, me ajuda, vamos lá, o pessoal lá de cima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia fala que os 3, eles são um. É uma trindade. Então Jesus estava dizendo isso. Filipe, quem me vê está vendo o Pai, quem vê o Pai está me vendo. Aí Tomé, o outro discípulo, faz uma outra pergunta a Jesus. E aonde ele está? Ou então, como? A pergunta é,
como eu posso me achegar a Deus? Jesus poderia dizer qualquer resposta. Jesus poderia apontar um caminho, mas Jesus, ele aponta a Ele mesmo. Se você quiser ir ao Pai, você vai precisar vir a mim. Foi quando Jesus então disse, eu sou o caminho. O artigo aqui está definido. Não existe um caminho. Ou seja, não existe uma outra possibilidade. Quantos estão me entendendo? Não existe uma outra possibilidade. Só uma possibilidade. Talvez você possa dizer, não, mas eu já vi histórias que um disse que é isso, que é aquilo. Eu estou falando da Bíblia. Se você tiver uma Bíblia, você vai encontrar esse versículo. Jesus afirmando ser Ele o caminho, sendo Ele a verdade e sendo Ele a vida. Quando Jesus então se intitula o caminho, é uma revelação tremenda. Jesus não apontou ninguém, não apontou um lugar, Ele apontou a Ele mesmo. Isso é tão sério, essa declaração naqueles dias, que quando a igreja de Atos começou a crescer, eles tinham um apelido. Eles não eram chamados de evangélicos, eles não eram chamados de crentes, eles não eram chamados de protestantes, eles eram chamados daqueles do caminho. Porque Jesus deixou isso muito claro, foi tão claro, que isso virou uma espécie de chavão naqueles dias, de um apelido. Quem é você? Hoje você fala, eu sou um cristão, eu sou evangélico, eu sou da igreja tal. Naqueles dias, as pessoas eram denominadas ou conhecidas como aqueles do caminho. Que caminho é esse? Jesus. Então Jesus, ele introduziu de uma forma muito clara, muito profunda no coração daqueles que estavam ouvindo. Agora, o que é interessante, eu quero avançar aqui, quando Jesus, ele declara ser o caminho, eu falei que o artigo aqui é definido, e uma coisa interessante, que nessa afirmativa de Jesus, ele ao mesmo tempo, ele está anulando todas as possibilidades de o homem chegar a Deus a não ser por ele. Por isso que eu não gosto de pregar sobre religião, eu gosto de pregar sobre Jesus. Primeiro, porque ele é o caminho. Segundo, ele não está morto na sepultura, ele ressuscitou. Terceiro, se você invocar ele hoje fala com você. As experiências sobrenaturais, hoje não tem como, e às vezes acontecem experiências onde Jesus aparece literalmente, fisicamente para algumas pessoas. Eu estava o ano passado em Brasília, e estava tendo uma conferência de quase 4.000 pessoas, eu estava nesse meio. E um rapaz, um missionário, pastor, que ele foi enviado por Deus para pregar no meio dos muçulmanos. Você não sabe o que é o desafio de entrar no meio dos muçulmanos e pregar o evangelho lá dentro. Porque o cristianismo, esse Deus que você crê, é proibido pregar sobre Jesus no meio dos muçulmanos. O risco de morte é quase sempre quando você anuncia. Eles creem de outra forma, eles têm uma outra religião. Então é um cinturão de ferro você entrar ali. Agora é interessante, quando esse missionário começou a pregar o evangelho no meio dos muçulmanos, teve um muçulmano que teve o interesse, mais do que todos os ouvintes, em saber quem era Jesus. E acabou o culto, e ele foi conversar com o pastor e pediu que falasse um pouco mais sobre Jesus, porque ele cresceu desde a sua tenra infância na doutrina de que Jesus não existia. Mas ele servia aos muçulmanos, mas ele sentia ainda um vazio dentro dele. Eu não sei se você já teve esse tipo de experiência. Você declara ter uma religião, talvez você vai a um culto evangélico, talvez você vai a uma missa, vai no centro espírita, não sei, mas você continua diariamente com um vazio dentro do teu coração, nada preenche. Esse homem, casado, muçulmano, ele sempre sentiu esse vazio, e ele descobriu que Jesus poderia preencher esse vazio. O pastor explicou para ele, colocou a mão sobre a cabeça dele e disse: Deus vai te dar uma experiência. Na semana seguinte, ele estava na faculdade e precisou ir no banheiro. E quando ele vai no banheiro, faz suas necessidades, vem para a pia, quando ele começa a lavar as mãos, ele olha para o espelho, quem estava por trás dele? Jesus.
Olha aqui nos meus olhos. Atos capítulo 9 diz que existia um homem chamado Saulo de Tarso. Ele era perseguidor da igreja, tem essa história na Bíblia. Ele perseguia os cristãos para matar. Certa vez, em uma dessas ações, ele monta num cavalo e ele leva como prisioneiro alguns que serviam a Jesus. E no meio do caminho, Jesus, já depois de morto e ressuscitado, aparece esse homem. A Bíblia conta que todos ficaram cegos. Houve um clarão muito forte. Mas a Bíblia diz que quem conseguiu ver e ouvir foi Paulo. Quando ele disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ali, Deus transforma a sua vida e transforma ele de perseguidor agora para perseguido, porque ele se converte ao cristianismo. Mas quem apareceu a ele? Foi Jesus. É interessante que outros processos de conversões, Jesus não aparece. O que vale entender é, ele é soberano, faz o que ele quiser com quem ele quer. Então essa aparição que eu contei agora de Atos 9, de 2000 anos para cá, vez ou outra, em algum lugar do mundo, Jesus, ele aparece. Eu já tive duas experiências de homens contando testemunho. Um foi esse muçulmano. Quando ele levantou as mãos, lavando as suas mãos na pia, o espelho grande, ele olhou e Jesus estava por trás dele. E ele virou e Jesus disse: eu sou aquele que você me perguntou para o pastor ontem para me conhecer. Esse muçulmano se converteu a Jesus. Sua vida foi plena, foi preenchida. E é um dos maiores missionários que prega entre os muçulmanos e está ganhando muitos muçulmanos para Jesus. Certa vez, eu morei no Amazonas, fazendo missões por 6 anos. 6 anos eu morei no Amazonas. Os primeiros 3 anos eu fui solteiro. Depois eu saio do Amazonas, rodo por alguns outros estados do Brasil, caso, gero um filho. Na ocasião, hoje eu tenho mais 2 filhos, tenho 3 filhos. Mas quando o meu filho nasce, 3 anos depois, eu volto para o Amazonas. E o Amazonas tem os ribeirinhos, que é onde ficam os moradores em lugares mais distantes da capital, que é Manaus, e existem as tribos de índio. E lá existia uma tribo de índio, onde era muito comum uma ação do diabo, do inferno, para destruir a vida daqueles índios. Era muito comum o índice de suicídio nessa tribo ser muito alto. Os índios, quando chegavam numa faixa etária de 30 anos de idade, eles entendiam que eles tinham que tirar a vida. E uma certa vez, os missionários entraram no Amazonas para dentro, e nessa evangelização, um missionário pregou o evangelho. Infelizmente, depois dessa perseguição, que ele pregou o evangelho, ele foi morto, mas a semente de Cristo ficou naquela tribo. E um jovem que não tinha 30 anos, um índio, bem sucedido na sua tribo, considerado o sucessor do cacique, ele passou por um problema e ele entendeu que ele tinha que tirar a sua vida. E essa tribo já tinha um local certo, tinha um penhasco, onde pulava de lá, e eles entendiam que estava resolvido. A solução da vida de ninguém é a morte. O índice de tentativas de suicídio cresce cada vez mais. E nas tribos indígenas, cresce ainda muito mais. E quando esse rapaz, ele está todo pronto para tirar a vida, debaixo de uma pressão muito grande, aparece Jesus a ele, completamente vestido e trajado como índio, e começou a falar o coração daquele jovem índio, dizendo que a solução não era tirar a sua vida, mas que ele era o caminho, que ele era a verdade e ele era a vida. Aí você me pergunta, por que Jesus aparece de índio? Porque se tem uma coisa que Jesus é perfeito em fazer, é na identificação, na empatia e na comunicação com o próximo. Se Jesus aparecer a você, ele vai aparecer igual a você. Se Jesus aparecer a um índio, ele vai aparecer igual a um índio. Porque o interesse de Jesus é salvar os perdidos. Dê um aplauso ao Senhor.
Quando Jesus ele define ser ele o caminho, Jesus está sendo muito claro, dizendo que não há nenhuma outra possibilidade que não seja Deus. Uma outra coisa que essa declaração nós encontramos nas entrelinhas, que define a direção certa. Hoje é muito comum estarmos apenas vivendo, não sabendo o que vai acontecer o amanhã. É muito comum não ter pessoas que planejam a vida. É muito comum nós encontrarmos pessoas que não têm direção na vida, não sabemos o que fazer. E terceiro, essa declaração é uma declaração que traz um conforto e traz uma segurança. É muito bom quando você está perdido em um caminho e alguém aparece no caminho e você então pergunta: por favor, eu já estou perdido aqui há um tempo e não está funcionando o celular e eu não tenho direção para onde ir. E a pessoa fala: me segue que eu vou te levar ao teu destino. Aquilo te dá um alívio, aquilo te dá um conforto. Quando Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele está te dando, ou quer te dar direção, Ele quer te dar conforto, Ele quer te dar o caminho certo. Dê um aplauso ao Senhor. Quando nós lemos essa história, quando nós encontramos um homem chamado Jairo na Bíblia, o texto começa dizendo que ele era uma autoridade, ele era um homem importante nos dias de Jesus, mas ele tinha um problema grave. Ele tinha uma única filha, essa única filha tinha 12 anos de idade e ela já estava quase morta. Se você ler o texto com mais calma, nós já estudamos esses textos várias vezes, você vai entender e concordar comigo que a casa de Jairo estava cheia de gente. Familiares, amigos, vizinhos, todos preocupados com a filha de Jairo. Um detalhe: somente tinha na casa preocupação, somente tinha na casa o interesse de fazer alguma coisa, mas não sabia o que fazer. Jairo olhou para dentro daquela casa e disse: a minha casa está cheia, mas não tem quem resolva o meu problema. Jairo não sabia o que fazer, e Jairo viu também que existiam pessoas que não sabiam o que fazer. Deixa eu te contar uma história, olha aqui para mim. Eu tive um pastor, amigo, que ele sofreu de câncer. Ele foi acometido de um câncer no cérebro. Fez os exames e apareceu um tumor no cérebro. Ele não tinha, na ocasião, 30 anos de idade. Se ele tivesse muito, era 30 e pouquinho. E ele então faz os exames, e os médicos falam que era câncer, foi diagnosticado. E ele ligou para mim, nós oramos, e ele disse: eu vou pedir oração à igreja. E ele foi para a igreja cheia, como está aqui agora, e ele começou a explicar a situação dele, e boa parte da igreja ficou de pé, e todo mundo diz: olha, o Deus que curou é o Deus que cura, e Deus vai fazer milagre. Mas, uma média de 3 líderes mais próximo dele, na segunda-feira, já foram ver preço de caixão, quanto custava o sepultamento, se ainda dava para fazer um plano funerário, para que então pudesse garantir a sua morte. Olha aqui para mim. O fato de ter uma casa cheia, o fato de ter muitos amigos, não significa que esses muitos vai ter uma resposta para você, que esses muitos vai se unir a você, que esses muitos vai crer que Deus pode fazer alguma coisa. O pastor da igreja já estava sendo procurado pelos membros, já para tratar sobre o sepultamento. Mas para a glória de Deus, existiam homens de fé que oraram, e esse pastor foi curado, é pastor até hoje, está na mesma igreja para a glória de Deus, está vivo. Escute isso aqui, o primeiro passo. Jairo estava dentro de uma casa que não faltava gente, mas sabe o que é que faltava? Solução e resposta. Muitos dos que estão aqui me ouvindo e online, talvez você possa estar vivendo um sufoco na tua vida, mesmo cercado de tantas pessoas, mesmo cercado de tantos amigos, entre aspas, amigos que se dizem amigo, mas têm colocado você em situações difíceis, tem colocado você em buraco, tem colocado você em beco sem saída, e você não tem discernido
que essas amizades ou falsas amizades, ou uma casa cheia, é muito bom quando é cheia de bebida, é muito boa quando é cheia de churrasco, é muito boa quando tu está com dinheiro, é muito bom quando tu está com saúde, mas esses amigos que te cercam, quando as coisas acontecem contrário à tua vida, um desemprego, uma enfermidade, uma separação, um divórcio, um falecimento, essa casa cheia no dia do churrasco, essa casa cheia no dia da Copa do Mundo, ela se torna vazia. E quando você mais precisa, você se depara com poucos ou com quase nada. Ninguém está livre dessa situação. Inclusive Jairo, que está aqui, eu estou narrando para você a Bíblia. Mas olha aqui, por favor. Quando Jairo não entendeu, que ele não sabia o que fazer, quando ele entendeu que quem estava na casa dele também não sabia o que fazer, ele tomou a decisão mais certa da sua vida, que foi buscar uma direção. Jairo rompeu com o achismo, com sua condição financeira, ele rompeu com a sua imagem, o que vão pensar? Ele rompeu e saiu da sua casa. A Bíblia não relata tantos detalhes, mas pode ter certeza que ele falou para a esposa: eu vou e vou procurar alguém que resolve o que ninguém aqui dentro resolve. E ele sai. E quando ele sai, ele encontra Jesus. Diga amém. A primeira coisa que podemos aprender é que muitas vezes nós nos preocupamos por não saber tudo nessa vida. Muitas vezes nós nos preocupamos, e deixa eu falar mais, nós gastamos muitas energias, gastamos energia dos outros, para tentar saber algumas coisas. Mas quando na verdade, nós chegamos a uma conclusão na vida que nem tudo a gente sabe. Mas você pode começar a virar uma chave. Receba a primeira chave essa noite. A sua vida, ela tem solução. Mesmo que você não saiba o que fazer. Mas a sua vida, ela tem uma solução. Sabe por quê? Porque se você não sabe o que fazer, existe um Deus vivo que morreu e ressuscitou por você, que Ele sabe exatamente o que você precisa, Ele sabe exatamente como mudar a sua vida. O que isso significa? Se existem coisas na vida que você não sabe a direção, mas o Senhor está dizendo, se você não sabe fazer as coisas, mas o Senhor está dizendo essa noite, não te preocupe em saber, mas te preocupe em saber qual a direção certa a tomar. Quando nós estamos depressivos, desanimados, abatidos, o que é que o mundo nos oferece para os homens? Bebida, cachaça, mulheres e prostituição. Eu não estou mentindo, você sabe que é verdade. Aí não falta amigos para parar o carro na frente da porta, para nos tirar da cama, nos dar um banho e levar a gente para esse mundão aí fora. Curtimos uma noite toda, voltamos com a ressaca da cachaça e do problema que não foi resolvido. Você foi para uma direção, mas a direção que você foi errada. As mulheres não é diferente. As amigas te chamam para salão, para gastar, para torrar dinheiro, e muitas hoje estão indo para os bares mesmo para beber. Essas músicas sertanejas, aonde está botando a mulher de igual para igual nas garrafas de cachaça, tem um monte de mulher entrando nessa loucura. Para esquecer a traição que passou, o marido que saiu de casa, e tanta desgraça que tem nessa vida. Encontrou uma direção, mas uma direção errada, com pessoas erradas. Jairo deixou todo mundo, sem saber o que fazer, mas Jairo entendeu, eu tenho a direção certa, e foi a Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, muito importante. Quando nós decidimos seguir a Jesus, é por fé. Eu estou pregando aqui por fé. Aos 21 anos de idade, a casa, ainda solteiro, dos meus pais, estava de ponta cabeça. Meus pais se separaram, esse divórcio trouxe uma tragédia para dentro da nossa casa, eram brigas infernais dentro da nossa casa, eu faço questão de contar isso,
porque eu não gosto de pregar o evangelho como se eu fosse a pessoa mais perfeita do mundo, enquanto eu tenho um público que não é perfeito. Então deixa eu te falar, você não é perfeito e não será perfeito. Eu não sou perfeito, não serei nem quero ser perfeito. Eu estou aqui porque um dia eu não sabia o que fazer, mas eu soube a direção a tomar. As brigas que tinham na nossa casa, eu estou falando dos meus irmãos e dos meus pais, eram brigas, era tanta violência, que tinha que os vizinhos chamarem a polícia. Houve brigas na nossa casa, que a única forma de controlar a violência em casa, foi literalmente com a polícia. Até que um dia, eu entendi, que alguém na casa precisava fazer alguma coisa. Esse alguém fui eu. Eu saí da minha casa e procurei uma igreja. Porque hoje, se Cristo não me aparece fisicamente, mas a igreja representa Cristo na terra. Eu procurei um pastor e abri meu coração para ele. Ele falou para mim o que eu estou falando para você. Talvez a tua vida esteja como a minha, alguns anos atrás. E sabe quantos aninhos eu tenho hoje? 54. São 33 anos que eu tomei a minha decisão por Cristo. E por causa da decisão que eu tomei por Cristo, hoje, os meus pais, meus irmãos, todos servem ao Senhor. E aquela guerra infernal que tinha em casa, que minha mãe tentava resolver de todas as formas, que meu pai tentava resolver de todas as formas, que a minha irmã mais velha tentava resolver de todas as formas, não conseguia, só piorava cada mês. Você sabe qual era o pior dia na nossa casa? Dia de Natal. Parecia que tinha um demônio na nossa casa para criar confusão na hora da ceia. Se tinha uma mulher que sofria, era minha mãe. Minha mãe passava o dia fazendo comidas excelentes. Eu sou carioca. E todo carioca gosta de uma rabanada. E a gente é apaixonado por... Você não sabe o que é isso. Minha mãe fazia as rabanadas, fazia comida, aquele chefe, aquele peruzão lá todo. Amados, quando dava mais ou menos 8 horas da noite, 9 horas, minha mãe já arrumada, esperando todo mundo. Amado, quebrava um pau lá em casa. Que todo mundo ia passar o Natal na casa de alguém, era dividido. Minha mãe na cama, em depressão, com a mesa pronta. Nem os filhos e nem o marido dela estavam. Cristo entrou na nossa vida. E Cristo restaurou a nossa vida. Tudo isso que eu estou pregando para você chama-se de fé. Você sabe o que é que levou Jairo para Jesus? A fé. Você está me ouvindo aqui e você viu a alegria desse povo louvando, você viu a alegria desse povo voltando ao encontro. E o que eu acho lindo é o seguinte, a alegria hoje, mas muitos que sobem aqui são sinceros, não queria ir, não estava a fim de ir, eu acho que eu não precisava, não sei o quê. Foi todo mundo desse jeito. Chegou lá, Jesus endireitou todo mundo. E foi tão maravilhoso encontrar Cristo lá, que todos estão dizendo, dezembro eu vou servir. Dê um aplauso a Jesus. É o que Deus vai fazer com você. Eu estou aqui para lhe dizer, que não há condenação sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que Jesus não possa resolver. Mas é necessário que você dê um passo de fé, diga fé. Segura na mão da pessoa e diga assim, tudo que você está ouvindo é por fé. Diga, a tua fé para restaurar a tua casa, a tua família, o teu casamento, os teus filhos que estão longe. Diga, tudo é fé. E Deus vai mover os céus ao teu favor. Diga, e pela fé, segura na mão da pessoa até ela falar, ai. Pronto, ela está ouvindo agora. Diga, e pela fé, Deus vai restaurar a sua vida, Deus vai restaurar a sua família, Deus vai restaurar a sua casa, Deus vai restaurar as suas finanças, Deus vai fazer uma obra completa na sua vida. Dê um aplauso a Jesus. Mais forte, mais forte. Então o Senhor está nos ensinando que fé é o quê? É primeiro colocar o pé, depois vem um chão. Meu irmão, olha aqui para mim, você não já tentou resolver do teu jeito? Não deu jeito. E nós homens, olha aqui, macharada que está aqui nesse lugar, só tão homem quanto você. E nós homens temos uma tendência natural de achar que pode tudo e resolve tudo.
Meu irmão, a gente pode resolver algumas coisas, mas tem algumas broncas que só Deus pode fazer. Quando eu quero resolver as coisas lá em casa que eu não consigo, a minha esposa fala, está precisando de ajuda? Não, deixa que eu resolvo. E ela já está olhando, pobre coitado. Eu digo para ela, se preocupe não, eu sou o provedor. Ela fala, pobre coitado. Tu é provedor de quê? Às vezes eu estou nas minhas insônias, ela vem dormir, amor, está fazendo o quê? Se preocupe não, está tudo sob controle, não quero lhe passar nenhuma preocupação. Já passou, você está acordado, eu também estou. Vem dormir, confia em Deus, Ele trabalha para os seus enquanto dormimos. Deus não fez, Ele vai fazer de novo. Ele é Deus de milagres. É Ele que provê o pão, é Ele que provê a água, é Ele que provê a roupa, é Ele que provê o sustento. Confia. Você já viu ferida, quando mexe demais, bota muito remédio, complica? Quem é da época do metiolate? O bicho era ruim, mas resolvia. A geração de hoje não sabe o que é metiolate. Se botar, não aguenta, morre, vai para UTI. Que foi? Metiolate, a causa da morte. Aquela raladura, que a gente caía da bicicleta, e aquela topada, naquela peladinha descalço, que arrancava a cabeça do dedo. Não sei se você sabe o que é chamboque. Você arrancava o chamboque dali, e você chegava em casa, aquela mistura de raladura com areia. E as nossas mães da época, não são as mães Nutelas de hoje, é aquela mãe que pegava a cabeça do dedo, pegava aquele esfregão de ferro, limpava tudo, aí Jesus aparecia ali. Aí Jesus aparecia os anjos, aparecia Deus, o Espírito Santo, e depois de tudo, ainda vinha o metiolate. E quando ele passava em você, não tem explicação aquela sensação. Era horrível. Era horrível. Mas tinha jeito. Olha aqui para mim, queridos. Qualquer problema que você esteja passando, existe um Deus que resolve. Se você confiou até o dia de hoje a tua vida nas tuas tentativas e deu errada, olha para mim, por favor. Entrega o teu coração a Jesus hoje. E Ele vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Diga, por fé. Olha para a pessoa do seu lado, diga assim, por fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, mesmo você indo na direção certa, nós podemos enfrentar alguns problemas. Existem pessoas que têm um problema de pessimismo terrível. Tem gente que diz, eu vou tentar, mas eu sei que vai dar errado. Tinha um desenho animado antigo e dizia, ó céus, ó dia, ó azar. O bichinho era tão azarento que tinha uma nuvem negra sobre ele, que chovia só na cabeça dele. Existem pessoas extremamente pessimistas. Tem gente que até tenta, mas o primeiro obstáculo já olha para trás. E tem outros que se enganam, mas Deus disse que estaria comigo. Ele disse que estaria com você, mas não diz que existiria ausência de problemas. Você sabe por que existe problema na nossa vida? Porque o nosso Deus é um Deus de guerra. E o nosso Deus gosta de ver aquele que batalha. Quer que eu te prove isso? Quer que eu te prove isso? Quer que eu te prove isso? O que é que te comove aí fora? É um garotinho roubando o tempo todo o que é dos outros? Ou um garotinho vendendo as paçoquinhas dele para levar o pão para dentro de casa? Essas pessoas que vivem na rua, que não tem um dia debaixo de chuva, do sol, vendendo alguma coisa para sobreviver, nos comove ou não nos comove? Tenho mania de encontrar esses garotinhos. Teve um que disse para mim, eu estou com tanta fome, um sacão de paçoca assim, eu estou com tanta fome, eu quero dinheiro. Você está com fome? Qual é a paçoca que está aí que está no bolso? Eu estou com fome. Quantas eu compro o saco todo? Troca aqui para mim, pega por favor. Não, traz primeiro. Abre aqui, liga para mim. Quantas vezes
Eu encontrei esses garotinhos na rua e nós abençoamos a vida dessas pessoas. Olha aqui para mim, queridos. Eu não estou contando historinha que eu sou bonzinho não, e você também não. Eu só estou dizendo que nós, seres humanos, pecadores como somos, ainda olhamos para o próximo e queremos fazer alguma coisa a favor deles que precisam. Posso ouvir amém? Você imagine Deus vendo você decidido crer nele, obedecer a ele e você ser fiel a ele. Você vai encontrar um Deus que vai te suprir em todas as coisas. Não vai permitir que você fique só. Não vai permitir que te falte. Ele vai suprir. Você precisa fazer como Jairo. Olha para mim. Jairo teve paciência. Olha todo mundo para mim, por favor. Jairo teve paciência. Porque quando Jairo saiu na direção dele, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele encontra é uma multidão, que foi barreira para ele. A segunda coisa que Jairo encontra foi uma mulher tão necessitada ou mais do que ele. E a terceira barreira que ele encontrou, os servos dele vieram e disseram: não perturbe mais Jesus, porque tua filha já morreu. Quantos aqui? Situações difíceis na vida. Aparece alguém, já vem com a pá de areia para jogar nos teus sonhos e nos teus projetos. A Bíblia diz assim: o que é impossível ao homem é possível para Deus. Meu irmão, se amanhã tu vai entregar um currículo e a tua roupa está amassada, eu não tenho ferro para passar, esquenta a tampa da panela e passa essa roupa e vai, porque essa vaga é tua, esse emprego é teu. Mas nós temos que fazer alguma coisa, porque Deus já te abençoou. Ele está à tua frente, Ele é com você, e mesmo tendo esse Deus, os embates e as lutas virão, mas você vai na força e no poder do Espírito Santo, e você vai conquistar o sobrenatural. Dê um aplauso a Jesus. Nem por isso Jairo desistiu. Olha para a pessoa que está do seu lado, balança ela e diga assim: você não vai desistir. Diga: você não vai desistir. Porque você vai saber esperar. Diga: Deus vai fazer um milagre na sua vida. E Deus vai te ensinar a esperar. Diga: esperar é uma arte. Quantos são casados aqui? Quantos são casados? Quantos são casados e sua esposa e o marido estão ao lado? Eita. Esposa, olha para o teu marido e diz assim: meu amor. Tem maridão que faz assim já. Eu faço a mesma coisa. Diga. Olha aí para a esposa. Esposa, olha para o marido e faz: meu amor. Descansa o coração. Deus está fazendo. Olha para ele e diga assim: Deus não vai fazer. Ele já fez. Maridão, olha para a esposa e diga assim: eu recebo essa palavra. Por isso nós vamos sair daqui. Vamos para um jantar 2. Quem quer mais a bênção? Deus vai abrir uma porta de milagre para você, marido. E quando Deus abrir a porta de milagre, você vai chegar para sua esposa. Você vai dizer assim: eu vou lhe honrar com um belo vestido, um jantar e um salão. Pode aplaudir aí, as mulheres. Vai dar. E vai ser essa semana. Rapaz, teve 2 milagres aqui nesse culto hoje. 2 milagres. Diga 2. Uma mulher esposa dizendo: eu reconheço o meu erro. É um milagre. Um milagre, é um milagre. A minha esposa não está aqui porque está com a minha filha Dodó. Eu falei: cadê a apóstola Raquel? Ela tem que ver isso. Isso é um testemunho poderoso. Uma esposa dizer: marido, você tem razão. Porque se você, homem, quiser casar, você escolhe entre a felicidade ou a razão. Quando eu casei, eu esperava uma esposa, não um intérprete.
Mas eu vou no médico, eu sento, doutor, você está bem? Ela falou, tá não. O que é que você tem? Ele tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Eu de carro, eu gosto de viajar de carro, vou para a Bahia, minha esposa é baiana, oxente. Rodoviária, Polícia Federal já me parou algumas vezes, normal, documento. E às vezes eu esqueço, eu estou com um chinelinho que não pode. O guarda fez, chinelo, né, amigão? Eu fiz, então, eu estou errado. Você pode me dar uma chance? Aí a minha esposa do lado. Digo para ele todo dia. Aí sabe o que ele me disse, guarda? É pela fé. A guarda está certo. É isso aí, é um milagre. Um milagre, houve um milagre. É a mesma coisa que consegue enxergar e um paralítico andar. A mulher fala, você está certo. Marido, você vai ouvir algo tremendo da sua esposa. Hoje ainda. Ela vai dizer, meu amor, você está certo. Você vai ouvir mais. Você está tão certo que hoje eu vou te cobrir de amor. Oh, aleluia. Chega a suer agora. E o outro milagre que teve aqui nesse lugar. Outro milagre. Um homem, rapaz, de 1,90 m. Dizendo, eu te amo, meu amor. Me perdoa. Eu errei, volta. Eu estava ali atrás do meu filho. Volta, volta. E agora a igreja vai dizer, volta, 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 volta. Se voltar hoje, eu pago um jantar. Se não for pelo coração, vai ser. Por último, o louvor pode vir. Por último, o louvor pode vir. Jairo foi consolado. 2 milagres, irmãos. A mulher disse, eu errei e o marido me perdoe. Olha que testemunho maravilhoso. A esperança para a tua casa. A esperança para a tua família. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Porque é ruim quando o marido erra com a esposa, é ou não é? É ou não é? Eu só prego assim, falando desse jeito. Mas quando eu estou em casa que eu estou errado, aí eu saio, Raquel, ei, vai para onde? Eu digo, vou lhe fazer um negócio, depois eu vou explicar um negócio. Não, eu não estou ouvindo. Pare, olhe os meus olhos. Amado, você quer matar um homem? Eu vou fazer um culto só de casais aqui, quem vai? Você quer acabar com um homem, é a mulher falar assim, olhe nos meus olhos. Diga, por que a mulher fala isso? Porque ele está com o controle da televisão, dizendo assim, diga, pode dizer, eu não estou moco, eu estou ouvindo. Largue a televisão e olhe para mim, nos meus olhos. Milagres vão acontecer. Por último, Jairo foi consolado. Jairo rompeu pela fé. Jairo soube esperar nas dificuldades. E ele foi recompensado. Porque Jesus entra na sua casa, cura sua filha, que já estava morta, e ressuscita. Sabe o que aprendemos aqui no final? Que tem coisas na tua vida que você pode considerar o fim. Talvez marido diz para a esposa, esposa para o marido. Talvez você já deve ter ouvido isso dos seus filhos, dizendo, não tem mais jeito. Então aprenda uma coisa. Não coloque um ponto aonde Deus colocou uma vírgula. Vou repetir. Não coloque um ponto aonde Deus colocou uma vírgula. E vou dizer mais para você e para sua família. Não coloque um teto aonde Deus colocou céus abertos. Dê um aplauso ao Senhor. Vamos ficar de pé e vamos louvar a Jesus.
Quantos ouviram a voz de Deus nesse lugar? Quantos ouviram a voz de Deus nesse lugar? Eu quero que você abra o seu coração, deixe Deus fazer. Eu quero que você abra o seu coração, deixe Deus falar. Vamos adorar Ele nesse lugar. Me chama para andar sobre as águas.